VHS Halloween. Será que esse vai ser bom? Mano? O último teve zumbi alienígena, foi? Se eu não me engano, foi como derrotar as fitas bizarras. Ai, ai. E se o seu Halloween fosse extremamente perturbadora? Nem tem no Brasil, nem tem derrotando o Pena, nem tem. Com vários tipos de acontecimentos sobrenaturais. Ah, era do ZT, né? E até mesmo Do ZT foi bizarro. criminosos. O que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever Claro, claro. no canal. Sim, era isso mesmo que eu faria. Aqui Esse é é o ceboso. Drake. E nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar várias pessoas tentando sobreviver a essas histórias assustadoras de Halloween. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar as fitas macabras em VHS Halloween. Será? Esses jovens vão descobrir que o Halloween é realmente a noite do terror. Começamos vendo uma gravação de uso interno exclusivo da The Octagon Company, que é uma empresa gigante do ramo de bebidas, em especial os refrigerantes. E nessa gravação nós vemos o diretor de operações da Octagon, o Blaine Rothschild, indo conhecer as pessoas que vão testar o seu mais novo produto. Porém, além desse cara que eu vou chamar de Bigode, as outras cobaias claramente não estão muito animadas com isso. Após isso, o Bigode é levado para uma sala de testes, onde um cientista coloca alguns eletrodos na sua cabeça, para poder monitorar qual é a sua reação ao refri. Assim que o profissional sai da sala, o Blaine, que está do outro lado do vidro, assistindo a tudo, Não faz nem sentido, mas tá bom. troca algumas palavras com o jovem para saber se ele realmente gosta de refrigerante, e se está pronto para testar o novo Diet Fantasma, que é a versão Diet do já renomado Ou a do Papyrus do Michael Myers é muito pica, tá? Inclusive, já usei a trilha sonora no RPG de mesa que eu fiz. Que eu fiz um vilãozão baseado no Halloween e ele disponibilizava os karaokê. Eu peguei os dois instrumental e coloquei. fantasma tradicional. Aí o primeiro eu deixava de trilha sonora do RPG normal, e quando o Halloween aparecia mesmo, não era o Halloween, mas quando ele aparecia mesmo o vilãozão final, eu botava a do Halloween 2, que tem uma guitarrona que acompanhava, dava mais impacto. Após o Bigode dizer que quer fazer o teste, o Blaine manda o cobaia beber um pouco da latinha que está em cima da mesa. O bizarro é que logo depois de beber, o Bigode começa a agir como se estivesse possuído, ou sendo invadido por algo. E para piorar ainda mais, vários Não, ordem paranormal. tentáculos saem de dentro da latinha e agarram a cabeça do coitado, que não consegue fazer nada antes da criatura forçar a entrada para Que diabo de refrigerante é esse? dentro do seu corpo pela boca. E pelo jeito É, uma esse bebida mesmo. que veio bater de frente com as que tem metanol aqui do Brasil. Só que aparentemente os cientistas já esperavam que algo assim fosse acontecer, tanto que todos eles só ficam desapontados pelo teste ter dado errado. Que porra, queria fazer o E quê? o Blaine apenas manda alguém ir limpar a sala para a próxima cobaia. Nesse momento, a gravação do Octógono acaba, e nós vemos as duas amigas universitárias Kaylee e Lacey conversando e fumando samambaia dentro de um carro, Samambaia. aproveitando o último Halloween dela, pra sem necessidade censurar. de pagar impostos e ter que trabalhar na maldita escala 6x1. Só que não, né? Porque a Kaylee apenas vai pra faculdade, e eu não sei por que todo esse drama. Mas enquanto as duas estão conversando e gravando o vídeo, algumas crianças aparecem do nada, batendo no vidro do carro, e dizendo que uma tal de mamãe vai pegá-las por serem muito velhas para brincarem de doces ou travessuras, o que deixa as garotas bem irritadas. Só que as duas jovens, obviamente, não acreditam nessa lenda, e apenas decidem ir pegar alguns doces. O que elas não notam é a marca de mão bizarra que fica no vidro do veículo. E sem saberem disso, as duas colocam suas máscaras e vão de casa em casa pegando doces, e zoando com a cara dos moradores que acham que as duas estão um pouco velhas para essa brincadeira. O estranho é que durante o passeio pelas ruas, as amigas escutam duas mulheres Oxi, uma mulher dessa daí chegar, se você quer doce ou travessura, eu chapoisento dentro de casa, venha. Venha, venha, eu quero travessura. falando sobre um aluno Venha travessura em minha cama. do último ano, que desapareceu misteriosamente no Halloween passado nesse mesmo bairro. E aí, sabendo disso, a Lacey solta um comentário terrível de que a menina estava pedindo por isso, saindo por aí com uma roupa de líder de torcida. E então ela toma um puxão de orelha da Kaylee, e as duas se sentam para comer os doces que conseguiram. Porém, enquanto as amigas estão comendo, elas veem que do outro lado da rua tem uma casa bem bizarra, toda decorada e piscando pulsantemente, sem ninguém por perto. Mas ela é bizarra por quê? Se é a casa do Halloween é pra dar medo. O que as faz pensar que vão conseguir muitos doces por serem as primeiras a chegarem ali. E a Kaylee até pensa que é estranho que as crianças estejam passando reto pela casa. No entanto, a Lacey diz que isso não importa, e as duas vão apenas bater na porta da residência. Só que ninguém responde, e as garotas decidem ir embora. Isso até que a porta se abre do nada, e um braço sai da escuridão mostrando uma cesta de doces, convidando as meninas para entrar. Totalmente seguro. Ah, eu vou lá, parece confiável. A Kaylee, obviamente, não gosta nem um pouco disso, e fala que é melhor ir embora. E a mesma coisa de sempre, né, cara? Aí, pra sobreviver a um filme de terror, é só não ser burro. Porém,
É sempre a mesma coisa. Alice tem algum defeito no cérebro, falando que é apenas uma daquelas casas de terror, e resolve entrar sozinha, já que a amiga regou. E Ela como é puxa uma ela. boa amiga, aquele ignora os seus instintos e entra com a idiota da Lacey. Bom galera, eu sei que a amizade é extremamente importante, e que qualquer um adoraria ter um amigo igual a Kaylee. Porém, ao mesmo tempo em que ela é uma ótima amiga, a Lacey é uma péssima amiga, que não se importa nem um pouco com a opinião da Kaylee. E muita gente pode pensar que ela queria entrar sozinha, e que a Kaylee foi porque quis. Porém, quando você é muito amigo de alguém, você sabe exatamente como uma pessoa vai reagir em diversas situações. E eu tenho 99% de certeza de que a Lacey sabia que a Kaylee ia entrar com ela, o que mostra o quanto ela não se importa de verdade com E eu sei que se eu tivesse meus amigos, nenhum ia querer entrar, a né? menina. Ou seja, é porque ela é burra. Além disso, as duas patetas deviam ter percebido desde o início que as coisas não estavam certas em toda essa situação. Primeiro, porque aquela marca bizarra de mão estava bem clara no vidro do carro. E segundo, porque não tinha nenhuma criança pedindo doces nessa casa assustadora, o que é extremamente anormal no Halloween. E mesmo que elas não acreditem totalmente em coisas sobrenaturais, no mínimo as garotas deviam ter um pé atrás, para evitar se meter em um local tão suspeito. E mesmo que elas não estivessem nem aí pro sobrenatural, o bom senso de evitar entrar numa casa suspeita e isolada já devia ser o bastante para fazê-las correrem sem nem olhar para trás. Afinal, se tiverem pessoas que sumiram no Halloween do ano passado, nada impede que tenha alguém sequestrando essas pessoas. Até uma criança sabe disso, né, pessoal? Não se deve entrar na casa de um desconhecido, pois é muito perigoso. Agora, porra, falando né? sobre aquele teste do refrigerante, esse pessoal deveria suspeitar das coisas também, né? Eles já estão vestidos iguais a prisioneiros, sem contar que eles estão em uma sala isolada para testar um refrigerante. Teste de refrigerante, é foda. E o Blaine com certeza vai ter que encobrir muito bem a morte do bigode para isso não vazar e ferrar toda a Octagon, já que geralmente esses testes precisam ser registrados. Lá dentro, elas descobrem que a casa ainda é mais perturbadora do que parecia por fora, pois encontram leite derramado no chão, um sapatinho de criança jogado no canto e várias bonecas bizarras. Aí quando a Kaylee decide que não vai mais ficar ali, uma mulher assustadora aparece na porta da casa, Aí, ó. impedindo que as garotas saiam e oferecendo uma cesta de doces. Aceita, boy. E como a Lacey é totalmente sem noção, ela decide pegar os doces Pronto. e acaba derrubando tudo no chão. Não, mas é porque a outra puxou também. A outra também é inútil, né? Quando aquele tenta impedi-la. A pior parte disso é que na hora em que os doces caem e as jovens veem um feto chorando no chão, a mulher sinistra some dali e a porta se fecha, deixando as duas trancadas dentro da casa. E por conta do medo, elas correm ainda mais pro interior da residência, até que a Lacey começa a rir, imaginando que foi tudo parte do show da casa de terror. E aí ela liga a lanterna da câmera para que possam voltar e conferir o que tinha caído da cesta. Ele fez um derrotando aquele filme de terror que a gente viu. Do Stephen King. Esqueci o nome do filme agora. Mas antes de fazerem O Mal que Nos Habita, ele fez? isso, elas veem uma gaiola feita para crianças mimadas Como é que derrota aquela porra? e escutam um rádio É só não ser burro. Não, isso ali não dá. Isso ali não dá, não. cheio de interferência em cima de uma cadeira extremamente suja no canto do quarto. Por esse motivo, a Kaylee não perde tempo e sai do quarto para ver se consegue achar a saída. Porém, enquanto ela estava apavorada por não lembrar de qual porta elas vieram, a Lacey apenas dá risada de toda a situação. A única coisa que a Kaylee tem certeza é de que elas não vieram da porta cheia de pegadas de leite. E eu realmente não chegaria nem perto desse líquido branco jogado no chão. Então, a Lacey chegava fala pra não. amiga não se apavorara e abre uma porta que levava pro banheiro. Só que como não quer pegar algum fungo misterioso, a Kaylee abre a porta e encontra as coisas que elas deixaram cair no chão. O maior problema de tudo isso é que a porta por onde as duas entraram não estava mais ali. Aí para confirmar que não estão doidas, a Lacey volta à gravação e vê que a porta realmente ficava do lado do retrato que está na parede, o que deixa as duas ainda mais apavoradas. Que mulher feia do diabo. Pois sem a porta, não tem como elas saírem, já que as janelas estão tapadas por madeira. Ei, se lascaram. Rapaziada, quem quiser patrocinar mais vídeo do Derrotando Pênis, Derrotando Filmes, tem um link aqui na descrição, hein? Pra quem quiser mandar o Pix e o vídeo. Manda o vídeo e manda o Pix. Mas é aquilo que dizem, né? Tudo que está ruim pode piorar. E bem nesse momento, elas percebem que tem algo se movendo pelos corredores. E aí escutam alguém falando. Eita, que diabo feio. E aí elas veem uma figura bizarramente assustadora as observando de trás da parede, com apenas metade do corpo à mostra. E ficando totalmente cagadas de medo disso, as meninas confirmam que a criatura já foi embora e começam a andar pela casa à Miojo, procura de uma porta para conseguirem sair desse pesadelo. Dessa forma, o cabelo da menina tava bem bonitinho, mas tinha finalizado. elas chegam a um cômodo que estava totalmente decorado com uma festa de aniversário para uma menina, o que faz a Lacey ter esperança de que realmente seja só uma brincadeira. Porém, assim que a coitada fica feliz, as duas acham uma terrível foto feita Ai, que foto feia. Não, pô, essa foto é inteligência artificial, certeza. por IA, de uma jovem É isso mesmo. grávida chorando.
Mas como vem ele me fez mamãe escrito na parede, a Lacey começa a rir, dizendo que é tudo uma brincadeira. Uma pena que nesse momento, um bebezão gigante e assustador aparece ali e começa a morder a parede, acabando com a esperança das garotas de que seja tudo encenado. E quando elas decidem pegar outro rumo para ver se encontram uma porta dos fundos, um cuti-cuti vem da escuridão, perguntando quem é o bebê da mamãe, deixando claro que aquela mulher bizarra está por ali também, e fazendo o bebê parar de morder a parede e olhar pro lugar que veio o som. Para piorar ainda mais, o bebezão sai correndo e assusta as meninas que ficam sem saber o que fazer. Aí, enquanto olham em volta, elas acham uma bomba de amamentação bizarra. Por que esse leite tá tão amarelo? E também encontram uma mulher presa em uma cadeira, sendo alimentada com leite por meio de uma máscara. E percebendo que a mulher está engasgando, a Lacey decide tirar a máscara da coitada. Mas a Kaylee puxa a amiga e a faz desistir dessa ideia. Ué, a mulher tá passando mal. E abrem a porta que estava atrás dela. O problema é que do outro lado estava a mamãe. Ó, mexendo os É peitos. uma criatura bizarra com 6 tetas bem nojentas, que vocês obviamente não estão vendo, e agradeçam por isso. As garotas Agradeço por isso. obviamente se assustam e saem correndo pela casa, até que encontram um quarto Eu mamava nessa mãe e botava pra peidar. Calma aí, e chefe. se trancam dentro dele. Nesse quarto, que está cheio de brinquedos, as amigas percebem que as janelas não estão bloqueadas por madeira, e a Kaylee começa a procurar por uma marreta para quebrar a janela. A mami. Só que enquanto a Lacey olha em volta, as garotas escutam um barulho vindo do quarto ao lado, e vem uma jovem bizarra vestida de líder de torcida, aparecendo rapidamente para pegar um dado. E vendo a forma que a menina estava vestida, a Kaylee decide ver se é a mesma jovem que desapareceu no ano passado. Aí, chegando perto da líder de torcida, elas descobrem que a coitada desapareceu por tanto É o fofão. tempo porque fez uma péssima harmonização facial e ficou com a cara toda inchada, tanto que ela preferiu ficar nessa casa bizarra por um ano. E brincadeiras à parte, vendo o estado da desaparecida, Isso era uma piada? Delta no filme, Delta no filme. a Kaylee toca na mão dela pra perguntar se foi a mulher lá de baixo que fez isso com ela. Porém, ao invés de responder, a líder de torcida pergunta se a garota é a mamãe e começa a gritar, atraindo a mamãe pro segundo andar. E aí elas fogem Meu Deus, coisa horrível. dali. Só que não, né? Já que por algum motivo as garotas só saem correndo mesmo quando a mãe chega no segundo andar e entra no quarto que elas estavam antes. O importante é que após fugirem dali, as jovens entram em outro quarto que está cheio de sabe-se lá o que nas paredes e várias moscas. Então elas tiram a mesa da frente da janela e começam a conversar sobre o que pode ter acontecido nessa casa. E depois de viver tudo isso, a Lacey lembra do que os meninos falaram mais cedo, sobre a mãe aparecer para pegar os que são velhos demais ou gananciosos demais. Aí, otário. Quem mandou você querer invadir a casa pra pegar biscoito doce? Doce, pra pegar doce. E entende que as vítimas da vez são as duas, e que aquela criatura bizarra das 6 tetas é a mãe. Fora isso, as garotas veem a lanterna da câmera piscando, e correm para garantir que ela não está ficando sem bateria. Só que ao fazer isso, elas encontram uma foto da mãe grávida sendo pendurada, se é que vocês me entendem. E no verso da foto, as meninas veem escrito "Eu morri para ser livre". E assim que uma corda desce do teto, a mãe arromba a porta do quarto para pegar as jovens, o que infelizmente dá certo, já que ela consegue dar um abraço de urso na Lacey Tá, pega, quebrou os e pinhaços. quebrar suas costelas. Por sorte, a Kaylee afasta a mãe e arrasta a amiga Que força da peste é essa? fora do quarto. O problema é que a coitada está muito mal para sair correndo, e a escada está bloqueada pelo bebezão. Por isso, as duas se escondem em um canto escuro e se sentam para recuperar as forças. No entanto, a mãe começa a cantar uma canção de Ninara, e as duas garotas acabam caindo no sono. Mas como estava menos machucada e cansada, a Kaylee consegue acordar e ver a mãe levando a Lacey embora. Aí, ficando preocupada com a amiga, a Kaylee segue o rastro de leite deixado pela mulher bizarra e chega ao porão da casa, onde encontra uma caminha e uma faixa escrita "Bem-vindas, Lacey e Olha lá. Kaylee". Aí, olhando mais fundo, a Kaylee acha aquele feto deitado em um berço. Além disso, ela escuta algo vindo de um canto escuro e vai lá, onde encontra a mãe cantando uma canção de ninar para suas crianças, incluindo a Lacey, que a essa altura já ganhou uma demonização facial de presente Não lá, então todo mundo ficava assim. e está com a cara igual a uma coxinha. Vendo isso, a Kaylee vai até tirar as vítimas dali. Porém, a mãe canta tão bem que até mesmo ela acaba sendo hipnotizada, encostando na mulher e caindo no sono, Caralho, que lore ruim da porra. ficando ali pra sempre. Ok, é bem óbvio que as meninas não deviam nem mesmo ter entrado Caralho, meu irmão, quem foi que escreveu o roteiro disso aqui, mano? Caralho, que merda, cara. nessa casa bizarra. Porém, no momento que elas entraram e perceberam que não podiam ver nada no interior, uma luz vermelha devia ter Oi, acendido Pex. na mente delas e feito as duas saírem correndo na mesma hora. E se Primeira vez aqui, seja bem-vindo à live. a Lacey ainda assim quiser bancar a corajosa Uma série aí pra você. pra ficar ali sem pensar nas consequências, a Kaylee tinha que pensar na própria vida e simplesmente É mulher? Se for mulher, manda foto pelada pra eu. abandonar a amiga.
Não me estraga. Pois é como a nossa mãe costumava dizer, não é porque um amigo vai pular da ponte que nós vamos pular junto, né? Além disso, é bem provável que você jamais tenha ouvido falar da Mommy ou da mãe, até porque ela não é uma entidade tradicional ou algo assim. No entanto, ela se tornou popular graças a algumas histórias de terror, e ela aparece para pegar as pessoas que são velhas demais para pedir doces, burros demais em suas escolhas e Ah, é velha demais pra pedir doce. gananciosas demais em suas demandas, o que parece combinar bastante com essas duas, até porque elas realmente são muito velhas para pedir doce. Ei, mano, que lore ruim. E a decisão de entrar nessa casa suspeita é, no mínimo, extremamente burra. E nesse momento, Meu amigo. essa criatura é bem injusta, pois se as garotas não tivessem tido a decisão estúpida de entrar na casa, talvez elas ainda estivessem vivas. Aliás, assim que as garotas perceberam que estavam começando a ficar com sono graças à canção de Ninara, as duas deviam ter voltado a correr no mesmo instante. Afinal, o exercício Como é que tu acha essas porra, hein, cara? cardíaca libera adrenalina. Eu gostei da parte que o dragão queria comer, o menino queria botar o carro dele pra comer o dragão. Endorfinas e deixa o corpo em um estado de alerta. E tapar os ouvidos ajudaria também, né? A última coisa que essas idiotas deviam ter feito era sentar no chão e se encostar na parede, pois isso apenas faria elas pegarem no sono ainda mais rápido. Isso sem contar que elas tinham uma lanterna bem forte que podiam ter usado para jogar em seus olhos e criar uma estimulação sensorial bem forte, o que somado ao exercício físico e até mesmo alguns beliscões, iria deixá-las acordadas por um bom tempo. E talvez a única chance de escapar da casa seria quando elas viram aquelas janelas sem tábuas. Nesse momento, elas deveriam ter ignorado tudo ao redor e só focado em abrir aquelas janelas. E aqui nós vamos fazer um negócio diferente, galera. Como essa história já terminou, eu vou deixar a nota do pessoal dela aqui mesmo, senão vai ficar umas 30 notas pro final. Então eu já adianto que a coisa não tá boa pra essas duas. Ah, muito burra as duas. A Lacey merece uma nota 0, né, galera? Claro. Essa garota tinha zero instinto de autopreservação Já ia falar isso aí. e sobrevivência. Se você vê uma casa assustadora, na qual ninguém está indo, e a porta dela se abre pra escuridão, o mínimo que você faz é dar meia volta E apareceu a mão, surpresa pra caralho. e ir embora. Já a Kaylee, a garota teve um pouco mais de instinto de sobrevivência, mas mesmo assim ela seguiu a mula e virou estatística junto com ela. Ela no mínimo deveria ter deixado a garota entrar lá e falar que ficaria esperando ali do lado de fora pra chamar a polícia se desse algo errado. Afinal, se você tem um amigo e sabe que ele é um idiota, você tem que aprender logo que não dá pra deixar o idiota tomar as decisões. O pior é que eu também acho que meus amigos tivessem entrado, eu tinha entrado também. Pois aí é a mesma coisa que dar uma Porque eu não queria deixar ele se fuder. metralhadora para um chimpanzé. A chance de você tomar um tiro é quase 100%. Já a mãe, a estratégia dela de atrair as pessoas para casa Mas é invadir a casa de alguém, né? Então não ia é não. muito boa. E parece que depois que entra na casa, você já está condenado e não tem como escapar. Talvez uma opção seria atacar fisicamente a mãe e descobrir se ela tem uma presença física. Mas aí já seria exigir demais, né? Então, nota Caralho, a mãe tem nota. 9 para essa criatura. Não, é o Derrotando Filmes do VHS. E o bebezão não recebe uma nota. Que o Bruno tinha patrocinado a coletânea VHS. Esse aqui foi o último que saiu. Mas ele ganha uma menção honrosa, né, galera? Porque o bicho ficou bizarro demais. Agora voltamos para as gravações da Octagon, em que vemos o Blaine garantindo para alguém que o Diet Fantasma vai estar nas prateleiras antes do Halloween. E quando a ligação acaba, ele coloca mais 2 cobaias para testar o refrigerante. Um deles até É a segunda melhor? Não é possível. chega a perguntar se a bebida tem algo A do filme, né? radioativo. Então o cara fala que obviamente não tem. E quando o cobaia 38 vai continuar falando, ele é atacado por um jato de refrigerante. E é bem isso aí que você ouviu. Aí enquanto os coitados estão desesperados dentro da sala de testes, o Blaine briga com a equipe dele para saber por que as coisas estão continuando dando errado, mesmo depois da fórmula ter sido reduzida. Então alguns barulhos estranhos e infernais são captados pelo rádio, que os cientistas usam para captar sinais do inferno. E a pele da cobaia 38 começa a descolar do corpo. Só que a pior parte de tudo isso é que a cobaia 39 é literalmente finalizada pela latinha de refrigerante. Não pelo demônio, só pela latinha mesmo. Assim que as duas cobaias vão de vala, a fita corta. E nós vemos várias fotos de jovens que foram finalizados e tiveram os olhos arrancados. E além deles, tudo que tem no local do crime é um telefone preto. Fora isso, é possível ouvir a gravação da ligação desses jovens combinando de ir a um lugar secreto se divertir no Halloween. O único sobrevivente desse massacre é um jovem chamado Henrique, que está sendo interrogado pelos investigadores para saber o que aconteceu naquele lugar. O estranho é Ai, eu bebi um refrigerante. Ah, se ele é o único sobrevivente, Barão, é porque o experimento nele deu certo. que o garoto nem mesmo tenta mentir, e apenas confessa que foi ele quem finalizou todos daquela maneira brutal, o que é muito estranho Ah, não é do refrigerante, não, já é outro aqui já, né? pros agentes, já que não existe nenhuma prova de que isso seja verdade, fora que seria impossível fazer tudo sozinho. Por esse motivo, os agentes perguntam o que aconteceu naquela noite, e por que os jovens decidiram sair da festa e ir para aquela casa, onde todos perderam a vida, pois como os celulares pararam de gravar no momento em que chegaram lá, é impossível saber o que realmente aconteceu. E como o garoto apenas fala que foi ele o responsável e não tem noção de como tudo aconteceu, no dia seguinte os agentes decidem ir com uma equipe completa Ih, vão se lascar, né? e levar o Henrique até esse local, para ele refazer todos os passos que
Vou abrir não, cara. Junto com o resto do grupo. Então ele mostra mais ou menos a área onde estacionaram o carro e leva o resto da equipe policial para dentro da casa, seguindo os mesmos passos da noite anterior, quando a Vicky estava guiando o grupo e dizendo que seria Já falei. incrível. Uma pena que além de uma noite incrível, também seria inesquecível para todas as famílias de quem estava ali. Até porque a Vicky fala que essa casa era de uma pessoa bem especial, a Roberta Marconi, uma famosa médium que organizava sessões espíritas para a elite de Madrid. E a Vicky escolheu trazer os amigos até essa casa, justamente porque nessa noite, o véu da realidade está mais fraco, e os vivos podem entrar mais facilmente em contato com os mortos. E mesmo não se lembrando direito das coisas que aconteceram na noite anterior, o Henrique fica completamente em choque quando chega perto da porta que leva para o sótão da residência. Ao chegarem lá, o telefone preto é colocado na mesa, o que deixa o Henrique em choque vai ser um jogo, né? novamente. E a procuradora pede pro cara falar tudo o que aconteceu na noite passada. Assim, mesmo estando com muita dor de barriga, ele relembra que na hora em que entraram no quarto, a Vicky ficou assustada ao ver o telefone e disse que aquilo não estava ali quando ela veio da outra vez. E o motivo do susto dela é porque, pelo que a garota lembra, a Roberta Marconi usava um telefone para se comunicar com os espíritos. Fora isso, os jovens veem algumas coisas escritas na parede, e o Henrique lê em voz alta as palavras Ut supra sinc infra, que significa como é acima, é abaixo. E pra piorar ainda mais, o cara repete isso 3 vezes. Nesse momento, o telefone começa a tocar. Não tem um filme que o nome é Telefone Preto? E a Vicky fica ainda mais apavorada, É um telefone que assalta estabelecimento. dizendo pra não atenderem. Porém, o Henrique obviamente faz piada com tudo e atende a chamada, o que acaba sendo um grande erro, pois por conta dessa ligação, ele começa a convulsionar e a levitar antes de atacar todos os jovens. No entanto, os detetives falam que é impossível que o telefone tenha tocado, até porque não tem nenhum chip ou cabo que conecte a uma rede. Aí, como querem refazer tudo o que aconteceu na noite anterior, esses idiotas oficiais mandam o Henrique recitar a frase novamente, e quando o garoto faz isso, o telefone toca assim como antes. Vendo isso, o Henrique fica apavorado e fala para não atenderem, porém a procuradora não se importa com os avisos Ela vai atender. e atende a ligação. Ela vai... E apesar de não acontecer nada com ela, o pobre Henrique começa a passar mal, vomita vários globos oculares dos próprios amigos e é possuído novamente. Só que ao contrário da noite passada, o demônio faz os agentes levitarem e ficarem presos no teto. Então ele sobe até lá por uma porta que por algum motivo foi feita ao contrário e arranca os olhos de cada um deles, ao que deve ter deixado a procuradora bem feliz. Afinal, ela queria recriar exatamente o que aconteceu na noite passada, né? Bom, a justificativa para fazer os policiais voltarem para a cena do crime é muito idiota, até porque nós vimos as fitas que os jovens gravaram, e os policiais também podiam ter visto. E sim, eu digo isso seguindo a lógica de VHS, de que essas fitas realmente são reais. Então, partindo desse ponto, se nós conseguimos ver o que aconteceu, os policiais também podiam. Ou seja, é só os cabos só é burro. Além disso, O de sempre, mesmo que seja legalmente aceitável o que a de polícia queira sempre. fazer uma recriação de tudo que aconteceu na noite O anterior, de sempre, pode levar muda um nada. sobrevivente até o local do crime, mesmo estando claro que o jovem está abalado mentalmente, é algo bem duvidoso e até reprovável de se fazer, seja eticamente ou até mesmo perante a lei. E embora possa ser legalmente cabível, colide com algumas garantias processuais e com os direitos da vítima em situação de vulnerabilidade, conforme a legislação espanhola e as diretrizes da União Europeia, que fixam padrões mínimos de proteção às vítimas e testemunhas. Isso porque, mesmo tendo se declarado culpado, o Henrique ainda pode se enquadrar legalmente como uma vítima processual em situação de vulnerabilidade, já que o cara demonstra traumas psicológicos e confusão mental severa. Então, de acordo com as leis de lá de proteção à vítima, ele deveria receber apoio e ser resguardado para não ser revitimizado. E levar o garoto de volta à cena do crime nessas condições seria uma violação ética e processual, capaz inclusive de comprometer a validade das provas. Mas vamos combinar, ninguém não né? liga O pra cara isso tinha se não, declarado culpado. Eles pelo menos podiam ter levado o cara algemado até o lugar do crime, pois se ele disse que tinha cometido o ato e eles suspeitavam de que o cara teve ajuda, o que impediria de ter ajudantes dele na casa esperando para atacarem os oficiais. Por exemplo, Ninguém liga. supondo que o cara realmente fosse um finalizador maluco, ele podia ter um plano de fuga na sala, tipo uma bomba de fumaça para criar uma distração e escapar. Outra coisa errada é ficar repetindo latim em uma sala que você não conhece. Todo mundo sabe que latim é algo muito usado em rituais antigos, e todo mundo sabe que não Não, mas latim também é de se deve ficar repetindo purificação, de missa. palavras Vaticano. desconhecidas em um lugar desconhecido, né? E aqui praticamente só tem 2 personagens que eu posso dar nota. O Henrique, que foi bem idiota ao ficar repetindo palavras em latim, mesmo sabendo o significado. E mais idiota ainda ao não relacionar que as palavras foram o que fizeram um telefone que estava desligado tocar no meio da sala. Mesmo que ele tenha assumido a culpa por tudo, o cara poderia ter tentado contar o que aconteceu na própria delegacia para evitar mais mortes. Esse cara é nota 2 pro burro, cara. Já a Vicky, a ideia de invadir uma propriedade para dar uma festinha sempre é burrice, né, pessoal? Tem inúmeras possibilidades de dar errado. E mas nem tá ficando precisa bom. ser Ah, vai algo sair sobrenatural. ainda?
Então nota 1 pra garota por ter levado todos os amigos para uma armadilha. Nessa hora, outra cobaia entra na sala de testes para provar o diet fantasma. A diferença é que ao contrário dos outros, essa bebe o refrigerante e não é atacada por uma latinha assassina ou por tentáculos demoníacos. Então deu certo? Isso faz o Blaine ter muita esperança de que as coisas estão progredindo. O problema é que assim que a mulher vai tomar outro gole, o braço dela estrala, o corpo todo começa a se contorcer e ela vomita vários litros de um líquido preto. Então ela é possuída por algum espírito maligno e começa a bater a cabeça contra o vidro para tentar ir pra cima dos cientistas. Só que o vidro é blindado e o espírito apenas acaba com o corpo ele é vários filmes de terror junto. Deu errado. O Blaine apenas manda a equipe de limpeza ir acabar com a cobaia possuída. Só que ainda assim, o Blaine fica feliz por saber que está chegando perto do resultado. Após isso, nós vemos dois casais adultos né? Quase funcionou. Pela vizinhança pegando doces. E mesmo sabendo que são velhos demais pra isso, ainda mais do que normalmente tem uma temática e tem vários filmes de terrorzinho num filme só. O tema desse é Halloween. Ele e a Lacey, eles não se importam nem um pouco. E aqui já dá pra ver desde o início que esses atores claramente foram encontrados na rua e contratados por um pastel de frango e uma coquinha. Então, a Hayley, o Austin, a Nancy e o Josh saem para pedir doces na casa de um idoso. Só que como o idoso acha muito estranho esses adultos pedindo doces, o Josh menciona que pediu a Nancy noivado e ganha a simpatia do casal de velhinhos. E como nós com certeza iríamos estranhar o fato de que ele vai repetir isso, né? Gravando tudo sem motivo nenhum, o roteiro incrível faz questão de falar que as fantasias dos noivos são de dois cameramans de filmes de found footage. Genial, né? Aí achando uma graça, incrível. Eles tinham acabado de ficar noivos, a senhora entrega os doces pro grupo e eles vão em direção à próxima casa. Só que enquanto estão andando, a Hayley puxa a Nancy para trás e pergunta por que a mulher não disse pro Josh que estava querendo terminar. Em resposta a isso, a Nancy fala que ficou com pena, porque o Halloween já estava chegando e as duas fantasias estavam prontas. Oxi, o que tem a ver com a outra, porra? E ouvindo essa desculpa, a Hayley fala que sempre vai ter uma data festiva para ele usar como motivo, e quando ver, ela já vai estar casada. O legal é que esse roteiro é tão genial, que logo depois dessa conversa, o Josh aparece chamando a Nancy de noiva, e falando sobre como eles vão ser marido e mulher, felizes demais em um casamento que ela vai ser uma esposa tradicional, e ele vai prover para a família. Um roteiro extremamente sutil, né, galera? Incrível. Em seguida, os quatro patetas encontram uma cesta de doces na varanda de uma casa, e começam a verificar os tipos de doces que tem ali. E eles acham muito estranho que não conhecem nenhuma das marcas que tem nessa cesta. Mas enfim, achando isso estranho, eles pesquisam na internet e realmente não encontram nada sobre eles. Por isso, o grupo apenas ignora e continua vendo os pacotes. Não faz nem sentido alguém procurar isso na internet. Até que o Austin abre um deles e descobre que o chocolate é extremamente... Eita porra! Parecido com uma bingola. Se podemos falar assim, né? Aí, muito bizarro, o cara decide provar pra ver como é que é. E sem surpresa, era apenas um doce comum com recheio de um creme branco. Rapaz. O que é bem sugestivo, né? Apesar disso, o Austin acha bem gostoso e tenta pegar mais alguns. Algo que a Nancy discorda, já que tem um aviso dizendo que é apenas um por pessoa. Só que como o Austin decide ignorar isso, uma mão aparece do fundo da cesta, segura a mão do Austin e começa a puxá-lo para dentro de um espaço, que aparentemente fica dentro da cesta. Vendo isso, o Josh tenta segurar o amigo e acaba sendo arrastado junto com o idiota. Por conta disso, as garotas ficam apavoradas. Que porra é essa? E ligam pra polícia para contar o que aconteceu e pedir ajuda. Porém, enquanto elas estão falando com o atendente, a cesta se joga em cima das duas e puxa... Puta que pariu. As duas pra dentro do que parece ser uma backroom não! onde as jovens se reencontram com os seus namorados. Assim que se reúnem, os quatro veem alguém correndo backroom não! alguns metros de distância. Então o Austin vai até lá e encontra um papel escrito, um por pessoa, deixando claro que os jovens foram sugados para esse local por conta da ganância dele. Para piorar ainda mais, um líquido estranho começa a cair em cima da cabeça do cara, mas ele dá uma provadinha e percebe que por sorte é apenas caramelo. No entanto, antes que os amigos consigam ficar felizes, uma pessoa mascarada muito alta aparece do nada, fala fan size e desaparece novamente. Por conta disso, os jovens não perdem tempo e saem correndo pelo corredor lateral, passando por paredes cheias de sangue e chegando até a porta de saída. O problema é que no momento em que o Austin encontra a chave para abrir a porta, o fan size spawna atrás dele e o teletransporta para algum lugar antes de sair correndo. Aí, ouvindo os gritos do amigo, o trio sai correndo na mesma hora e encontra ele só de cueca, amarrado em uma esteira de triturador de carne. Eita, pega! A Nancy puxa algumas alavancas do para ver nada. se desligar a máquina. Fan size! E que acaba fazendo o contrário. Já o Josh, por acelera, outro lado, encontra uma faca para libertar o amigo. Só que infelizmente, a faca era de brinquedo. Por isso ele apenas pega o machado que estava bem ao lado e o usa para tentar soltar o Austin. O problema é que isso também não funciona.
Vai ter que danar nos braços. E o cara é engolido pela máquina, que separa todas as partes do corpo dele, incluindo o café da manhã americano, que são os ovos e a linguiça, se é que vocês me entendem. Aí vai transformar em chocolate. Assim que os jovens ficam apavorados, o Fansize aparece junto com o capanga, e o Josh arranca a mão do cara com um machado, mas o sangue do Fansize eram balas, e a mão apenas se regenera, mostrando que a criatura é totalmente sobrenatural. Por sorte, o monstro só desaparece, e o trio consegue observar pela telinha das máquinas que as partes separadas do Austin estavam sendo transformadas naqueles doces que eles comeram mais cedo, e como a chave da porta de saída estava com o Austin, os jovens acabam tendo que abrir os sacos de doce até encontrarem a chave. Só que no momento que eles acham a chave e saem correndo, aquele capanga do Fansize aparece do nada, faz a Hayley cair no ali chão com uma armadilha de balas. Ela já vem caindo antes, cara. Aquele capanga do Fansize aparece do nada. Caindo com as balas, a mulher vem caindo antes, ó, já caiu e nem pisou nas bolinhas ainda. Que atuação incrível. Parabéns, moça. Que atuação 10 de 10. Bruno do Rojão mandou R$5. Melhor abertura de um dos meus animes preferidos. Pra fechar a live aí. Códigos é bom. No chão com uma armadilha de balas, e então a garota é puxada pra escuridão. Vendo isso, o Josh fala que eles podem apenas sair dali, já que ele está com a chave. Porém a Nancy se recusa a abandonar a amiga e sai correndo para a direção que ela foi puxada. O problema é que quando finalmente conseguem encontrar a garota, o Josh descobre que a coitada estava com um tubo de bolas de chocolate enfiado lá onde o sol não bate. E sim, é isso mesmo que vocês ouviram, por mais ridículo que pareça. Aí do nada, a máquina é ligada, e o rosto da Hayley explode quando um jato de bolinhas de chocolate sai pela sua cabeça. Mas como de alguma forma a garota continua viva, ela corre até a máquina de triturar e joga do servidor sobrenatural. Vendo isso, o casal corre e abre a porta de saída, apenas para descobrir que tinha um muro do outro lado. Como é que a mulher ficou viva ainda? Ao que deixou Josh putaço, já que o cara que tinha pegado mais de um doce já foi finalizado. Então, também não faz sentido essa porra não, né? Aí vou pegar todos vocês por ganância. Pegou, os outros tava de boa. Porém, a Nancy não se desespera e fala que eles podem sair pelo duto de ventilação. No entanto, um pouco depois de entrarem no tubo, a Nancy percebe que o piso era uma esteira e infelizmente para eles, já era tarde demais para voltar. Pois bem nessa hora, o Fansize fecha a grade de ventilação e sabendo que não tinha como escapar, o Josh se vira para a namorada e pergunta se ela aceita ser a sua esposa na alegria e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aí ela vai e nega agora. Não, também não faz nem sentido ela nega agora também não. Só que ao contrário do que ele esperava, a Nancy não aceita. Porra, vai tomar no cu, né? Sai de... Mano, mas também o cara tá pedindo pra casar no meio de um assassino querendo matar os dois. Caralho, que roteiro lixo da bexiga. Chuta uma grade que tinha ali do lado e foge do tubo enquanto o cara é triturado, mostrando que infelizmente nunca sobra nada pro Betinha. Mas a mulher também não vai muito longe, já que ela é alcançada e finalizada pelo Fansize. E logo no dia seguinte, mais 3 pessoas se tornam vítimas da cesta amaldiçoada, quando o garoto ignora o aviso e pega mais de um chocolate. Ok. Tomara que morra quem fez esse filme aqui, Barão. Se você não achou esse trecho aqui. Ai, foi um cabo dele. Faleça. o curta do telefone preto bom, esse aqui é ruim de verdade. Eu digo ruim com força mesmo, galera. Pois além da história fraquíssima e sem graça, e sem explicação nenhuma, os atores definitivamente não são atores. E eu me recuso a acreditar nisso. Chega até a ser torturante escutar o Austin falando as suas frases. Escutem aí um pouquinho de como o cara fala. Now presenting Larry Fine. There's nothing coming up about this online. Everything is online. Parece que o cara está fazendo toda a força possível no cérebro para lembrar o que ele precisa falar. Fora isso, eu sei que isso é um costume americano, e quem tem preguiça de ficar atendendo as crianças já deixa os doces em uma cesta assim. Porém, eu acredito que pegar os doces da cesta que está na frente de uma casa totalmente fechada, e que você nem mesmo viu a cara dos donos, eu acho mó de boa, cara. é totalmente sem sentido. Não, acho que não, porque é comum, né? Pelo que eu entendi. Pois quem garante que algum psicopata não colocou drogas ou Não tem nem como dizer que... veneno nesses Mas é normal lá, boy. doces e colocou em uma casa qualquer apenas para ver o circo pegar fogo. Se esse grupo de idiotas realmente queria participar dessa brincadeira infantil que é pegar doces no Halloween, eles precisavam pelo menos dar preferência à casa de pessoas Eu não nem julgo não, a rapaziada não. Aí tá um monte de doce. Ai, pega só um. Vamos pegar mais de um. Rapaziada, pegaria, tá que ligado? conhecem ou que no Comum, básico. Acho que qualquer um pegaria mais de um. é possível ver o rosto do dono. Assim, os jovens conseguem uma certa garantia de que estão comendo um doce seguro. E assim, galera, se tem um aviso para você pegar apenas um doce, você pega apenas um doce, Mas ninguém, é um aviso. né?
É um aviso, cara. Aquela velha história, a ética e moral vale para tudo. De coisas pequenas, como a oportunidade de roubar um doce, pegando mais do que deveria, como roubar milhões. Por exemplo, se você pega um troco a mais na padaria e não devolve, quem garante que se cair mais grana no seu colo, você não vai roubar também? E isso aí é errado de qualquer forma, hein, pessoal? Não façam essas coisas. É claro que o castigo deles foi muito maior do que deveria, mas é impossível falar que eles não estavam errados, já que eles agiram por pura ganância, e depois que caíram nessas backrooms do fansize, eu acredito que dificilmente eles escapariam, pois parece que aquele ser era extremamente poderoso, além de imortal. Então, essa é uma daquelas histórias que é só sendo honesto pra sobreviver mesmo. Passando pras notas, não tem como eu passar pano pra esse grupo de imbecis. Então eles ganham um 0 coletivo. Todos eles são burros igualmente. Cara, eu não dava 0 não pra eles, não. Os caras foram lá e falaram que uma bacia de doce de chocolate. Qualquer um pegaria mais de um. Qualquer pessoa pegaria mais de um chocolate. Qualquer pessoa. E tipo, normalmente quem brinca com Halloween é criança. Como é que uma criança não ia pegar? Aí criança era quem encheu o bolso de chocolate? Já o Mr. Fansize, Aí do nada aí, só caíram lá e se fuderam, só deram azar mesmo. ele recebe uma nota 6. Afinal, a entidade é extremamente poderosa, mas é bem sádica, né? É Meio merda. aquele caso de que a punição não está de acordo com o crime. Após isso, nós vemos as gravações da empresa de eletrônicos Kaplan entrevistando várias crianças para saber o que elas vão vestir pro Halloween e perguntando se vão pegar doces, algo que os pais permitiram, porque aparentemente a Kaplan faz documentos de identificação infantil. E quando chega a última das crianças, uma menina chamada Lindsay, a mãe dela pergunta se tem como o Tim acelerar a criação da identificação da garota, pois só vai deixar a sua filha sair para pedir doces se ela tiver algo que a identifique, pois a cidade anda muito perigosa ultimamente. E ouvindo isso, o Tim fala que apesar de não poder garantir nada, afinal é Halloween, e ele precisa jantar com a família dele, o cara diz que ainda pode tentar acelerar o processo, na sala de edição. Então, mãe e filha vão com o cara até a sala de edição, e conhecem a equipe que trabalha na Kaplan. A jovem Alicia, que supervisiona a loja. O que é isso, Alice? E o Bruce, que trabalha na parte mais tecnológica, como edição de vídeos. E quando o Tim mostra pra Lindsay o tanto de fitas de crianças que ele tem ali, meu Deus, a menina pergunta se aquelas fitas que estão faltando ali são das crianças que foram finalizadas ou desapareceram. Porém, a fita corta do nada. E quando volta, o Tim e a mãe da Lindsay estão vendo uma matéria que fala sobre o sequestro das crianças, que não tem nenhum tipo de padrão, o que faz a investigação da polícia ser praticamente impossível de chegar em algum lugar. E além dessa má notícia que está passando na televisão, o Tim fala que mesmo tendo feito seu melhor para ajudar a dupla de mãe e filha, ele infelizmente não conseguiu terminar todo o documento, por isso ele entrega um papel para a mulher e as libera para ir embora. Depois disso, o cara conversa um pouco com a Alicia, mostrando as decorações assustadoras da loja, pegando alguns brinquedos para suas filhas e indo embora. Mas enquanto está no carro, ele escuta no rádio que outro adolescente foi encontrado sem vida e todo desfigurado, fazendo com que 8 crianças no total tenham desaparecido ou sido finalizadas. Bom galera, crimes que envolvem crianças sempre são complicados de resolver. Inicialmente eu suspeitaria da Kaplan Electronics, afinal eles mesmos podem estar oferecendo a solução para um problema que eles mesmos criaram, já que estão coletando dados de várias crianças, e nisso podem ter informações que ajudariam o criminoso a encontrar suas vítimas. Então um funcionário dali poderia ter algo relacionado ao sumiço dos jovens, principalmente o Tim, é bem o suspeito. proprietário, e o Bruce, que assiste todas as gravações e edita os vídeos. O Tim, por exemplo, prometeu que iria acelerar o processo para aquela mãe e filha, mas no fim não fez nada, sem contar que ele levou as duas para conhecer a empresa inteira, inclusive os bastidores, o que não faz muito sentido, e só parece uma desculpa para ganhar a empatia das duas, além de ganhar um tempo também, né? E uma coisa que levanta suspeitas é que algumas vítimas foram gravadas pela Kaplan, e aí vocês já sabem, né? É muito conveniente pro criminoso ter essas informações. O que poderia ser feito pela polícia aqui seria cruzar uma listagem das crianças que desapareceram com as gravadas antes do desaparecimento. Não tô entendendo ainda não, mas vamos aí. Bater o horário das gravações com a janela dos sumiços. A partir daí, investigar onde estavam os funcionários suspeitos nessas horas e verificar se eles teriam álibis concretos para cada desaparecimento. Depois, eles poderiam pedir pelas gravações originais da Kaplan para comparar com as fitas que foram enviadas para eles após as crianças desaparecerem e ver se algum detalhe importante foi retirado. E depois conversar com os pais para ver se tiveram alguma experiência fora do comum quando foram fazer o serviço. E sem contar uma checagem completa dos antecedentes de todos os funcionários para garantir totalmente que não tinha nenhum suspeito ali. Isso junto com os álibis, com certeza aumentaria significativamente a base probatória para limpar ou não a empresa de suspeitas. Após isso, ele chega em casa e se encontra com a sua esposa e filhas. Só que a mulher parece não gostar muito do cara ficar o tempo todo com a câmera ligada. E em resposta a isso, o homem fala que dessa forma é muito mais seguro. Porém, a esposa dele ainda acha isso sem sentido e fala que esse Halloween está completamente diferente dos outros. Afinal, apenas algumas pessoas vão até a praça pegar os doces que os policiais vão distribuir. Só que como suas filhas querem os doces, o Tim decide sair com elas por apenas 1 hora para ir pegar os doces na praça.
Caralho, meu irmão, traz chocolate pra tuas filhas, acabou. Um passeio que, obviamente, vai ser filmado, já que ele pode acabar filmando alguém suspeito, e até mesmo pegar o criminoso. Com isso dito, ele leva as crianças até o parque e grava tudo que tem em volta, principalmente as pessoas, para garantir que não tem ninguém suspeito por perto. Além disso, ele também conversa com a Nicole, a mãe de uma das crianças, que diz pra ele que só vai ficar uns 15 minutos com a sua filha. Afinal, há poucos minutos, uma garota desapareceu quando foi buscar algo no carro. Caralho. Apesar de achar que isso é apenas um boato espalhado por É algumas muito crianças, rápido, pô. o Tim vê um cara gordinho fantasiado todo de preto, conversando com uma criança a vários metros de onde estão. Mas por algum motivo, ele não acha isso nada suspeito e diz que deve ser apenas um pai com a sua filha. Vai No desaparecer, entanto, né? enquanto o Tim está gravando a festinha, um policial chama ele para uma conversa e fala que uma jovem chamada Olivia desapareceu há mais ou menos uma hora, o que é terrível para a delegacia e Era para a ela? cidade, já que ela desapareceu durante essa super patrulha dos policiais. E como ela passou na loja do Tim mais cedo, o policial pede para ele pegar o backup das gravações. E como o cara é muito gente boa, o Tim obviamente aceita. Por isso ele fala para as filhas ficarem com a tia Nicole Meu Deus, cara. e irem para casa Ah, tem crianças desaparecendo, já sei. Vou deixar minhas filhas só. dela e esperar a mãe buscá-las. Com isso dito, ele vai até a loja e entra nela normalmente. Só que ao se aproximar dos fundos, ele escuta vários gritos e vai falar com o Bruce para pedir que o cara desligue a televisão, imaginando que ele está apenas vendo alguns filmes. O problema é que no momento em que ele chega à mesa do Ele tá Bruce, vendo o mesmo. cara vê que os gritos vinham de várias gravações bizarras, Ah, que porra. mostram as crianças desaparecidas sofrendo na mão de um cara Ah, fantasiado de preto. pega. Então, ele para ver o que está acontecendo nas fitas. Agora vê é? de estarem sendo brutalmente machucadas. As vítimas também queriam saber por que isso estava acontecendo e pedindo ajuda. Nessa hora, o Tim escuta alguém gritando na garagem da loja e vai lá conferir, onde descobre É que a Olivia. Olivia estava bem ali, toda machucada, sendo filmada por um psicopata terrível, que usa o rosto de alguém por cima da máscara. E como o Tim é um tapado, ele é atacado e facilmente dominado por esse psicopata, que sem surpresa Ué, boy. nenhuma, é o Bruce. Aí, enquanto o Tim é levado pro cativeiro do Bruce, nós vemos algumas gravações bizarras que o psicopata fez com as suas vítimas, incluindo garotinhas pequenas, com quem ele tem um papo bem nojento, e um adolescente chamado Drew, que ele conseguiu atrair pra loja ao prometer mostrar pra ele As alguns fotos jogos. dele. E o mais bizarro é que o doente realmente tem prazer em retirar a pele das vítimas, Ah, igualzinho ao peste. Leatherface. Nesse momento, o Bruce Bicho chega é ao doente, cativeiro hein? com um Tim, bate no cara com um martelo e depois prende a pele do Drew no rosto do patrão, pra dar a entender que ele é o psicopata que fez tudo isso. E aparentemente esse plano dá certo. Afinal, assim que o Bruce sai da sala, o Tim se aproxima do adolescente para dizer que os dois precisam fugir e acaba sendo confundido com o próprio psicopata, o que faz o menino atacá-lo sem dó nem piedade. Pra piorar ainda mais, o Bruce aparece ali com a Olivia e joga a menina no Tim. Então, o Drew fala que o Tim também está nesse esquema, e a Olivia puxa uma faca sabe-se lá da onde para golpear o coitado, que ele mesmo consegue esclarecer o Acaba mal entendido. tomou- Ao mesmo morreu. tempo, o Bruce faz uma filmagem de si mesmo, interpretando uma vítima criança, quase como se colocasse no lugar delas, deixando claro que além de ter problemas familiares, ele Ele também é não bate doente nem um pouco pra bem na cabeça. caralho. De repente, os jovens terminam de finalizar o Tim e decidem sair correndo para escapar da loja. Só que Mas o o Bruce Bruce não não vai deixa isso deixar, né? acontecer e acaba com os dois. Mas como toda desgraça é pouca, alguns dias depois, o caso é encerrado, com a culpa caindo totalmente no Tim. E como ele não pode finalizar o Drew e a Olivia, na visão da polícia, é claro, o cara é o único culpado. Já o Bruce, por outro lado, nem mesmo sai como suspeito, enquanto que a família do pobre Tim está sendo perseguida pelos cidadãos e tem que ser protegida 24 horas pela polícia. Bom, a coisa mais idiota dessa parte é Caralho. a forma como o policial lidou com o desaparecimento da Olivia. Isso porque ele sabia que a garota tinha passado na loja Kaplan antes de sumir. E se eles investigassem É verdade, o policial não tava junto também? Do nada. um pouco mais, iriam descobrir que as vítimas também foram à loja Kaplan antes de desaparecerem, o que claramente indica um padrão, algo que vai totalmente contra o relatório que a polícia deu no rádio, o que me faz pensar que esse departamento regional é claramente muito incompetente. Já ia falar, né? Os policiais realmente é muito inútil, pô. E mesmo que eles não soubessem desse padrão, no mínimo eles deviam ter tomado mais cuidado com o Tim e com as pessoas que trabalham na Kaplan. O certo seria os policiais irem até a loja e pegarem todas as gravações de câmera de segurança e outras fitas que tinham por lá, para conferir que tipo de pergunta era feita e se eles tentavam descobrir uma forma mais fácil de sequestrar as crianças, como por exemplo, perguntando onde elas costumam ficar, onde vão mais tarde e etc. Fora isso, é surreal que os detetives tenham realmente acreditado que o Tim era o responsável pelas mortes, já que se eles investigassem os outros funcionários, pode ser que acabariam encontrando as fitas ou as máscaras bizarras que o cara fazia, já que serial killers têm o costume de guardar troféus. Também tem cruzamento de horas Ele gravava provavelmente couro das pessoas, que né? não batem. Afinal, ao contrário do Bruce, que não A máscara dele era de pele humana. tem família, o Tim tem pessoas que possam servir de álibi. E seria realmente quase impossível que um cara que trabalha o dia todo e depois fica com a família em casa tenha tempo suficiente para sair por aí sequestrando crianças. O que não vale pro Bruce, que além de não ter um álibi, parece ter tempo de sobra. Sem contar que o policial deveria ter ido com o Tim até a loja, não por suspeitar do cara ou do Bruce, e sim simplesmente para pegar a fita mais rápido. E o burro do Tim precisava ter fugido dali assim que viu os vídeos.
Faz nem sentido. A polícia só chega e, mano, tu tem como tu me entregar? E correr para ligar para a polícia e pedir reforço. Bancar o herói sendo inocente dessa forma não faz sentido nenhum. Bom, agora sobre as notas. O Tim, apesar de parecer suspeito inicialmente, era um cara completamente inocente, até demais, né? Já que ele simplesmente escutou e viu todo tipo de absurdo e não pensou em se defender ou correr em momento algum. A esse ponto, isso aqui já é burrice pra mim, pois eu não sei mais o que esse cara precisava para bater o martelo que o Bruce era o vilão aqui. Ele teve chances de fugir da loja e chamar pela polícia, mas desperdiçou completamente a única saída que ele tinha. Por isso, nota 4 pro cara. Ele queria ajudar a comunidade, mas no fim só ajudou o psicopata. Muito burro. E falando no maluco, bom, o Bruce teve bastante sorte aqui, né, É sorte pra caralho. É tipo assim, ele não é inteligente. Em volta que é burro. galera? Pois todo mundo é incompetente nessa cidade. Sim. O Bruce simplesmente conseguiu todas as informações que precisava, e o Tim foi lá se entregar pra ele de bandeja pra ser incriminado pelo cara. E ele só escapou, pois a polícia não quis investigar muito, e devia estar com pressa para fechar o caso. Por isso ele recebe uma nota 6. Aí voltamos pra Octagon. Fora que normalmente ia fazer o corpo... Ah não, mas as crianças morreram. Mas no corpo de delito, nas crianças ia dar pra identificar que quem teria feito era outra pessoa. Faz nem sentido. Com a cobaia 41, que entra na sala para provar uma latinha de Diet Fantasma. E pra surpresa de todo mundo, o garoto toma uma lata inteira facilmente, e até mesmo pede outra. O problema é que quando ele vai abrir a outra latinha, o coitado explode como se fosse uma granada. Em seguida, várias cobaias entram ao mesmo tempo na sala de testes para provar o Diet Fantasma. E mesmo com a cientista avisando que tantas cobaias ao mesmo tempo podem sobrecarregar o sistema, o Blaine não se importa com isso, e manda os testes começarem. Afinal, ele já está ficando impaciente. Só que logo após as pessoas abrirem as latinhas, os eventos sobrenaturais já começam a acontecer, com a câmera pegando fogo, as latinhas atacando as pessoas e uma das cobaias ficando possuída e atacando as outras. VHS. Uma bagunça completa, que afeta até mesmo o funcionamento dos equipamentos e da sala em que os cientistas estão. Mas Cara, assim que a energia acaba, que bagulho uma criança mostra que podre. foi totalmente possuída e pede mais um Diet Fantasma, pois é a melhor bebida que ela já provou. No entanto, além da garotinha, tinham várias outras cobaias que estavam vivas e doidas para sair daquela sala de testes. E como o sistema caiu, a cientista fica apavorada, falando que essas pessoas realmente podem alcançá-los. Porém, o Blaine não se importa com isso, acende um cigarro e manda a equipe pacotar e enviar os refrigerantes. Bom, eu nem sei por onde começar, né, galera? Eu não sei que tipo de influência essa Octagon tem, pois levar crianças para fazer um Ah, então, né? teste É contra a ética. desses onde elas explodem, com certeza iria impactar negativamente na marca, né? A única explicação plausível para isso não ter virado um escândalo é a Octagon ter poder o suficiente para abafar tudo, falsificar relatórios e apagar qualquer vestígio de que crianças participaram dos testes. A não ser que esse mundo todo seja extremamente viciado nesse refrigerante, a ponto de ignorarem qualquer coisa só para tomar mais um gole. Nossa, realmente não faz sentido. Depois de ver os equipamentos pegando fogo e uma criança explodindo só por abrir uma segunda lata, eu acho que dá pra concluir que o Diet Fantasma não é um refrigerante comum. A lata puxando o cabelo da mulher ali é que é foda, pô. E aí a teoria mais provável seria que o Diet Fantasma pode ser uma ferramenta de ritual criada pela Octagon para abrir um canal entre o nosso mundo e o outro plano de Não faz sentido! existência. Essa nova fórmula funciona como uma invocação, então cada lata aberta é um pequeno portal para as entidades. E quem sabe quando o refrigerante for distribuído em massa, algo muito maior irá atravessar para o nosso lado e acabar com a humanidade. Sobre as notas, só dá pra falar do Dr. Blaine, né, galera? Esse cara não estava nem aí pras cobaias, e provavelmente nem sabe direito com o que está mexendo. Mesmo assim, o cara concluiu o objetivo Mas acaba assim? dele. Então vamos deixar uma nota mediana pro cara, uma nota 5. Após isso, nós vemos uma fita chamada Dr. Mortis, em que um pai chamado Keith e o seu filho Zack trabalham juntos para criar uma incrível casa do terror e duas fantasias pro Halloween, sendo o pai o Dr. Mortis e o filho o Igor de Frankenstein. Acontece que além de nós, o Zack e o Keith também estavam vendo essas fitas e relembrando os velhos tempos. Uma pena que agora o moleque seja um adolescente chato pra caramba, que não gosta nem mesmo de ver essas gravações. É, adolescente. Pois, segundo ele, essa Adolescente fita é importante pro seu americano. pai, algo que deixa o cara bem chateado, já que ele adorava esses momentos com o menino. Mas também não dá pra culpar tanto assim o coitado. Afinal, ele parece estar sofrendo bullying na escola por conta dessa fantasia antiga, o que está impedindo ele de arranjar amigos e uma namoradinha. E a relação deles está tão feia que o garoto até mesmo fala que não quer acabar igual ao pai. Só que como sabe que o marido quer fazer pelo menos mais uma vez a casa de terror, a esposa do Keith conversa um pouco com o filho e convence ele a participar desse projeto com o pai. Então, o Keith leva o Zack até uma loja de produtos usados e fala pro menino escolher tudo que for assustador o bastante para ser colocado na casa do
do terror. Enquanto isso, ele cruza para uma parte proibida e vai fuçar nos produtos. Aí o Keith encontra várias coisas assustadoras, como um crânio bem realista, uma piranha empalhada e um baú cheio de materiais, sendo que um deles é um disco bizarro que parece ter algo a ver com Halloween. Após isso, pai e filho voltam para onde está a casa de terror, e o Keith mostra pro Zack o disco que pegou na loja. O garoto acha isso um pouco demais, já que tem crianças finalizadas na capa. Porém, o cara diz que eles precisavam deixar toda a vizinhança traumatizada, e que para isso esse disco vai ser essencial. Além disso, o homem também lê na capa traseira, que é aquele que conjurar a canção de Samhain, na véspera do Dia das Bruxas, irá liberar os Cavaleiros do Inferno. Mais tarde, a família toda termina de colocar suas fantasias, e abre a casa do terror para os visitantes. Só que mesmo tendo várias pessoas na fila para entrar, nem todos acreditam que a casa realmente vai dar medo. E tem até mesmo um senhor chato pra caramba, que tenta desmerecer o Keith a todo momento, falando que a atração é um lixo completo. E vamos combinar que esse velho aqui só está com inveja. Apesar disso, o casal não abaixa a cabeça e continua com um show, levando todos para dentro da casa do horror, onde o Keith decide criar um clima de terror, fazendo um discurso sobre aquele que será o lugar de descanso eterno dessas pessoas, e que juntos eles irão abrir um portal para o além. Aproveitando o momento, a esposa do cara pega o disco que estava dentro daquela capa e coloca pra tocar, dando um clima ainda mais estranho pro discurso do Keith, que é basicamente um convite para as entidades do além invadirem a realidade. E isso tudo, somado à música que está tocando, realmente abre um portal, que faz os Cavaleiros do Inferno descerem nessa casa do terror, o que faz todo o local tremer, o disco pegar fogo e as Eita porra! deixando até mesmo o próprio casal sem entender nada. Bom galera, tá certo que o Keith queria ter mais um Halloween com o filho, mas cruzar áreas proibidas da loja é a melhor maneira de se ferrar e até mesmo ir parar na cadeia se fosse pego. Além disso, existia a possibilidade de ter artefatos contaminados ou armadilhas perigosas, ainda mais que parecia que aquela coleção tinha acabado de chegar na loja, e aparentemente tinha algumas coisas reais, como aquele crânio e obviamente esse disco, né? E a regra é clara galera, se você não sabe e não conhece o que você está lidando, você deixa quieto onde está e evita invocar o capiroto sem querer. Então, né? Depois do show, eles veem que uma porta foi aberta e decidem sair para ver o que tem lá, chegando assim a um cemitério bem assustador, cheio de neblina. E o problema é que apesar de ter alguns fantasmas de mentira nesse local, a porta que eles passaram se tranca sozinha, e o velho reclamão é atacado por um fantasma real, que puxa o cara para dentro do seu corpo e o tritura completamente. Essa cena deixa todo mundo apavorado e faz eles saírem correndo para se salvar, já que aparecem ainda mais fantasmas, que finalizam a galera. A parte boa é que eles conseguem se esconder em uma cripta e fechar a porta para impedir os fantasmas de entrarem. Já a parte ruim é que os mortos saem dos caixões e atacam os humanos, e um coitado é finalizado brutalmente por 3 zumbis. Por sorte, o Keith consegue abrir a porta da cripta e sair dali com a sua família, a esposa do velho chato e outras 2 garotas. Só que quando eles estavam começando a discutir o que fazer, a adolescente entra em pane e sai correndo para algum lugar, e como já está se sentindo mal por tudo que aconteceu, o Keith vai atrás da garota na mesma hora. O problema é que ela estava presa em uma cadeira elétrica numa câmera de tortura, onde um carrasco aparece do nada e os ataques caralho! a esposa daquele velho chato. O cabo fez ao diabo mesmo, viu, véi? O Keith e a mulher dele trabalham juntos e conseguem finalizar brutalmente o carrasco demoníaco, golpeando sua barriga e separando sua cabeça do corpo. Com isso feito, eles saem da câmara de tortura e chegam a um caminho curto que leva até a casa de uma bruxa. O problema é que quando eles discutem se vão lá ou não, a garotinha que estava sendo protegida pela família se separa e entra na casa sozinha. Percebendo isso, o Keith sai correndo e arromba a porta da casa, descobrindo assim que a menina já tinha sido colocada no caldeirão para virar sopa. O cara até ataca a bruxa, porém ela usa seus poderes para desviar e ataca o Zack enquanto o Keith é puxado para um túnel esquisito. Aí vendo que o filho está se ferrando, a mulher pega a bruxa e enfia a cabeça dela no caldeirão, e aparentemente isso finaliza a véia. Depois disso, ela e o Zack correm para ajudar o Keith, e os 3 saem correndo dessa casa do terror. Rapaz, os caras tá fazendo o diabo, estava viva, e aparece nessa hora voando com a vassoura, finalizando várias crianças brutalmente, dando início ao que parece ser a invasão dos Cavaleiros do Inferno, já que até mesmo a estátua da porta de entrada começa a ganhar vida. E aí nós terminamos vendo um comercial do Diet Fantasma, um refrigerante feito com extrato de poltergeist, que agora está sendo vendido em todo o país. Ah, então era isso mesmo, tá ligado? Rapaziada... Ok, vamos combinar que depois que o idiota do Keith mandou tocar aqueles discos, tudo foi por água abaixo. O máximo que ele poderia fazer era correr e tentar escapar. Entrar numa cripta não era a melhor ideia. Considerando que tinham fantasmas no lugar, seria bem fácil imaginar que zumbis também estariam na jogada.
Mas eu tô por aí mesmo. Mesmo que eles tenham sobrevivido a tudo dentro do portal que eles abriram, com certeza o mundo parece estar condenado aqui. Ou pelo menos vai ter grandes problemas esse Halloween até tudo ser resolvido. Isso se as coisas forem resolvidas. Pois parece que a situação ali só iria escalar. E se isso não fosse apenas um Halloween, a humanidade teria grandes problemas, já que a própria bruxa parecia ser imortal. Já as notas da família, o Zack sendo adolescente, por incrível que pareça, era o mais lúcido dos três. Ele falou pro pai dele que não era uma boa ideia usar aquele disco por conta de ter uma criança na capa, e que isso poderia pegar mal, mas não adiantou de nada, né? Então, nota 7 pro garoto. A Nancy, apesar de não ter colocado bom senso na cabeça do marido, conseguiu acabar fazendo muito mais que ele depois que a merda tava feita. Então, nota 7 pra ela também. Já o Keith, bom, esse cara claramente tava numa crise de meia-idade, misturada com saudade de quando o filho era pequeno. Né? E aí, o resultado foi essa cagada monumental que finalizou a família dele toda, e mais alguns vizinhos. E possivelmente essa Valeu a pena? Valeu a pena? e quem sabe até o mundo. Tudo isso poderia ter sido evitado se o cara fizesse como qualquer americano comum e tivesse ido comprar um monte de armas para ficar usando nos estandes de tiro, ou qualquer outro hobby normal de um cara de meia idade por lá. Então nota 0 pra esse idiota aqui. Fala galera, esse foi como derrotar VHS Eu fiquei com dó dele, cara. Que praticamente ele só queria um tempo de qualidade com a família dele, mano. Aí é pica. Acaba só queria um tempinho de qualidade com a família dele. Dá uma merda dessa. É casada de bexiga, meu irmão. Ave Maria. Acabou!